Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor, de nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa necessidade de conhecermos mais a Tua palavra, Deus, tem trazido sobre o nosso coração um grande aprendizado. Por isso, nós pedimos a Tua bênção nesta manhã, pedimos a Tua bênção nesta hora, nos dá sabedoria do Teu Espírito Santo e que nós possamos crescermos cada vez mais em graça e conhecimento, ó Deus, para que através da nossa vida o Teu nome seja glorificado. Obrigado, ó Deus, por essas vidas que estão presentes aqui neste momento. Obrigado, ó Deus, por cada uma delas, que elas possam cada vez mais crescer em sabedoria também, em graça, para que assim, através da vida de cada uma delas, elas possam, Senhor, glorificar o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este domingo, ó Deus. Seja conosco, é a oração que nós fazemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês lembram mais ou menos o que a gente aprendeu? Rapidão, doutrinas essenciais, né? Então, quando a gente fala de escatologia, é uma doutrina essencial para, não vamos colocar assim, é algo essencial para a nossa fé. Ela não se enquadra ali na questão de primária, né? Conforme eu falei, tem as doutrinas primárias, secundárias, terciárias, que até inventei no dia, mas a secundária, ela não diz respeito à nossa salvação, né? Ela é importante, ela não é essencial, ela é importante, mas não diz respeito à salvação. E aí eu falei que a escatologia ela se enquadra dentro desse parâmetro, porque dada muitas linhas escatológicas. Então a gente viu os 4 linhas teológicas, né? Vocês lembram? Idealista, historicista, preterista e futurista, tá? O que o Eliseu é dessas 4 linhas? Futurista. Dentro do futurismo nós temos eu falei sobre o pré-tribulacionismo, que acredita, que crê que Jesus ele vai vir antes da grande tribulação. Falei sobre o meso-tribulacionista, que acredita que Jesus ele vem no meio da tribulação. Isso, né? E o pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista que acredita que Jesus ele vem depois da grande tribulação. Não tem muito o que falar do pós, né? Eu falei a respeito do pré-tribulacionismo, que é algo muito polêmico. Por isso que eu até citei muitas bases bíblicas dada a polêmica. Eu tinha falado sobre a milenista e também eu tinha dado algumas bases bíblicas pelo que eles creem, embora o meso-tribulacionista, ele não é muito popular, né? Então, mas mesmo assim eles tem alguma base ainda. E o pós-tribulacionismo, que no caso, que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai sofrer as dores, vai passar por tudo que tem que passar, e no final, né, dessa tribulação, Jesus ele volta. Então, o pré acredita que não vai passar por um período de grande tribulação, o meso-tribulacionista acredita que Jesus vem no meio da grande tribulação, e o pós acredita que a igreja passa, e no final, Jesus volta. Existem 3 categorias de linhas teológicas que está relacionado ao milênio, porque tudo está relacionado dentro do contexto escatológico. O que é o milênio? Logicamente que não tem essa palavra milênio na Bíblia, mas quando a Bíblia se refere a 1000 anos, no nosso conceito hoje, que nós, né, na nossa linguagem mais popular aqui, a gente sabe que 1000 anos ele é um milênio é 1000 anos. Então a gente usa o termo milênio, porém a Bíblia não fala milênio, a Bíblia fala um período de 1000 anos. Então quando eu falo milênio, eu estou querendo dizer o período de 1000 anos. Esse 1000 anos, ele é também bastante polêmico, discutido, porque dentro desse conceito tem o amilenista, né? Vou marcar aqui para vocês não esquecerem, para eu não esquecer também, porque amilenista, pós e o pré. Amilenista, pós-milenista e pré-milenista. Está ao contrário aqui, mas é só para você saber que tem 3 aqui. Então, é o contrário.
né? Mas só para vocês saberem mais ou menos o conceito, né, dessa questão. Quando a gente fala de milênio, estamos falando do período de milênio. Então, assim como o pré, o meso e o pós, nós temos também o amilenista, que é quase dentro do mesmo conceito. O amilenista, que é esse primeiro aqui, é o semilênio, né, que é muitas vezes associado na linha escatológica do idealista, que nós aprendemos na aula passada, que está relacionado a uma interpretação simbólica. Então, eles acreditam que essa visão amilenista, ela é uma visão simbólica, aonde crê que nós estamos já vivendo num período de milênio, período de 1000 anos. Eles não crê em um milênio literal, igual, por exemplo, os pré-milenistas, eles acreditam num milênio literal que vai acontecer um período de 1000 anos, contando desse tempo cronos que nós contamos aqui. Eles não acreditam dentro desse conceito. E a interpretação dele, eles interpretam esse período de milênio de 3 formas, que é a forma literal, tipologicamente e simbologicamente, ao mesmo tempo, aplicando dentro desse conceito aí. É uma doutrina que é da Igreja Católica. A Igreja Católica, eles são amilenistas. Eles acreditam em símbolos, que a gente já está vivendo um período simbólico desse milênio, né? E também algumas igrejas tradicionais também. Eles creem que o milênio ele se iniciou a partir da primeira vinda de Cristo, quando Jesus ele veio, nasceu na Terra e aconteceu tudo que aconteceu. Eles acreditam que o milênio aconteceu durante esse período que está acontecendo, né? Dentro desse conceito, espiritualmente falando. Então eles têm essa linha de raciocínio aí em questão do amilenismo. Existem muitas pessoas dentro de várias igrejas que são amilenistas, só que eles diferem um pouco converge um pouco várias doutrinas, misturando que creem um pouco no idealista, creem um pouco no preterismo, creem um pouco no historicismo, e aí misturam, entendeu? É um conceito, por isso que eu falo que é difícil discutir esse negócio. Eles entendem que a primeira ressurreição de Cristo é de um modo espiritual, a primeira ressurreição nossa é um modo espiritual, né? Não literal. Que os mortos em Cristo já estariam participando desse período de milênio, que Satanás está parcialmente preso com poder limitado, mas com a morte e a ressurreição de Jesus, né, ele está presente no mundo, mas não pode atuar com o crescimento da igreja. Então, vocês estão conseguindo entender a questão do milenismo? Então, para eles, o milênio é um período de dispensação da graça, onde os que já morreram já estão habitando com Cristo, já vivendo esse milênio. Tem algumas bases bíblicas para isso, se vocês quiserem anotar, é Mateus 12, 28, eu não vou ler aqui porque a aula hoje é sobre a grande tribulação, então eu vou passar bem rápido. Lucas 17, 20 e 21, Mateus 12, 28, Lucas 17, 20 e 21, e Romanos 14, 17. Esses versículos que eu cito é o que eles usam de embasamento para... Aí nós temos o pós-milenista, que é um período parecido, eles acreditam que é parecido com o amilenismo, chamado de uma escatologia histórica, ou seja, eles acreditam que Jesus vai voltar depois do milênio, depois que acontecer o milênio. Essa é a visão pós-milenista. Aqui nós já estaríamos vivendo o milênio, né, no sentido histórico, no sentido simbólico. Aqui eles acreditam que Jesus ele vai voltar depois desses 1000 anos, né, milenista, porque eles creem que nesse período de milênio a igreja vai ter um avanço. A igreja ela vai avançar em todas as áreas, que Jesus ele vai reinar ali a partir não sei se vocês já ouviram falar no termo da igreja triunfalista. Eles creem que a igreja vão triunfar, que a vitória do evangelho vai acontecer, né, dentro da história antes da volta de Cristo, ou seja, a igreja vai dominar todas as áreas, política, a economia, entre tantas outras que fazem parte da sociedade. Então eles creem que a igreja ela vai avançar a esse ponto, creem que Jesus prendeu Satanás quando Jesus morreu na cruz, e que então a igreja está livre para alcançar. O resultado disso estaria acontecendo de uma forma progressiva no decorrer da história, que a gente vê os avanços da igreja, tudo que tem acontecido, então eles acreditam que isso é o avanço da igreja. Eu creio que isso não tem base nenhuma, que não se sustenta, né? Que a igreja vai avançar, a gente sabe que o negócio não está muito legal, né? Então, esse é o meu ponto de vista, porque tem bastante texto que para mim contradizem essa visão que eles têm. Se vocês quiserem anotar os textos que contradizem essa visão,
eu posso falar para você. Efésios 2:2, 1 Tessalonicenses 2:18, 1 Pedro 5:8, Efésios 6:11 e Atos 5:3. Essa é a minha visão, que contrapõe essa visão pós-milenista, que eu não acredito que a igreja vai viver, né? E essa visão também ela é um pouco absurda. Então, quando a gente fala, por exemplo, quem é bom de Bíblia para achar versículo rápido aí? Quando a gente vê, por exemplo, a questão do que Apocalipse fala em relação ao milênio, tipo, não dá para afirmar que Jesus vai voltar depois do milênio. Apocalipse, capítulo 20. Aqui, ó, Apocalipse 20 diz assim, ó: "E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma corrente, e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, assim para impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo." E aí ele continua dizendo: "Vi tronos que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar, vi almas dos que estavam decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles tinham adorado a besta, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se eles reinaram com Cristo durante um período de 1000 anos, como é que dá para afirmar que Jesus ele vai vir num período depois? Tem continuação do texto, eu não lembrava o versículo em questão que falava que reinaria com Cristo. Está enganando, ele não está preso. Igual quando o amilenista ele crê que o diabo está parcialmente preso, e por ele estar parcialmente preso, a igreja está avançando, né? Que está, no caso, operando, não avançando, porque essa visão de triunfalista é mais, não que a igreja não seja triunfante, a igreja é triunfante, mas a forma com que eles vê o avanço da igreja no quesito social, político, econômico, entre tantos outros, é absurdo, né? Só que o pós-milenista, eles têm a base bíblica, né? Como eu sempre tenho falado, Mateus 13:31, Mateus 13:31, 13:31, 33, é aquela passagem que fala do fermento. Você tem Mateus 28:18. As últimas referências que eu passei a referência que contrapõe a visão pós-milenista. Tá? O meu conceito que isso aqui não se fundamenta devido às passagens que eu passei. Só que eles têm uma passagem que eles bíblica para atestar que o pós-milenismo que eles creem é de fato a visão correta, né? Quando eles falam sobre a questão do fermento, o fermento e a semente crescendo ali até dominar o mundo, então eles têm essa visão aí. Quando eles falam da grande comissão, ide e alcancem todas as nações, ide por todo mundo para que vocês possam alcançar todas essas nações, essa passagem eles aplicam no pós-milenista, em que a igreja vai avançar, a igreja vai ser triunfalista. Tem passagem como Salmos 22:27, Salmos 72:11, onde todas as nações vão estar adorando ao Senhor, usando esse texto para embasear a visão pós-milenista, ou seja, o avanço da igreja sobre a terra, para que então Jesus ele volte. Isaías 2, do 2 ao 4, fala que todas as nações estariam fluindo para o monte do Senhor para adorá-lo, ou seja, pode qualquer coisa assim. Tá. Referências que se baseiam o pós-milenista, pelo que eles acreditam. Mateus 13:31 a 33, essas referências é que se baseiam essa visão. Mateus 28:18 a 20, que de toda a grande comissão ali. Salmos de número 22 e 27. Salmos, o termo correto de se dizer salmos, quando vocês que pregam, né? Alguns já sabem, mas você não usa a terminologia, vamos ler Salmos capítulo 22. Salmos, ele não é dividido por capítulos, ele é dividido por números, por ser uma junção de várias poesias, né? Então não são capítulos. Então quando você for falar, irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 23, abra sua Bíblia no Salmo de número tal,
Então não que tipo assim seja escandaloso ou pecado, alguma coisa, falar capítulo, mas teologicamente falando, como são várias junções de poemas, você se refere a eles a número. Então, Salmo de número 22, versículo 27, Salmo de número 72, versículo 11, fundamentam, né, a visão pós-milenista, e Isaías 2, do 2 ao 4, que fala sobre todas as nações estarem fluindo ao monte do Senhor para adorá-lo e tantas outras coisas. Vamos no pré. Pré-milenismo, a gente acredita que Jesus ele vem antes do milênio, tá? Aí com a volta dele acontece os 1000 anos. Eu já separei para vocês a questão da volta dele e o arrebatamento, que são 2 eventos diferentes, né? O milênio não vai começar com o arrebatamento de Jesus, vai começar com a volta dele. Quando ele volta para reinar, inicia o milênio. No decorrer do estudo isso vai ser mais claro para você. Essa visão pré-milenista, eles acreditam que o Apocalipse ele é literal, né? A partir dessa visão milenista, tudo que acontece ali é literal. Quando a gente fala do pós-milenismo e o amilenista, eles têm um problema em relação a essa questão do milênio, é que no conceito deles, eles não sabem exatamente quanto tempo vai durar os 1000 anos deles, porque não é literal. Então, tipo assim, por você ver os milenistas que tratam a forma de um modo simbólico, não faz sentido, né? Porque Jesus, ele morreu há mais de 2000 anos, né? Então, tipo, e quando você olha para a visão pós-milenista também, você não tem a noção de quanto vai durar quando vai começar esse 1000 anos e quando vai terminar esse 1000 anos. Então, para mim, esse é um grande problema, de não ser literal essa questão de visão que eles têm, né? Vocês estão entendendo? No caso aqui é literal, o pré-milenismo acredita como literal, aqui é como simbólico, e aqui como acredita que Jesus ele vai voltar depois do milênio. Então, no conceito deles, não dá para afirmar se esse 1000 anos, quanto tempo dura, se é 1000 anos mesmo, ou se é 2000 anos, ou se é 3000 anos, né? Isso aí são hipóteses assim, de interpretação que para mim, o próprio capítulo 20 de Apocalipse, que fala sobre o milênio, no versículo 6 ele vai dizer assim, ó: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, sobre os que participam da primeira ressurreição, porque eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então ali está falando no sentido literal, vai reinar durante 1000 anos aqueles que participaram de Cristo da primeira ressurreição, ou seja, com o arrebatamento da igreja, né? A Paulo ele escreve tanto em Tessalonicenses quanto Colossenses dizendo cerca do arrebatamento, que os mortos seriam ressuscitados. Esse seria a primeira ressurreição. Quando Jesus arrebata a igreja, eles são ressuscitados, esses mortos que morreram em Cristo, a morte já não tem poder mais contra ele, contra essas pessoas. Nós não vamos estarmos em espírito reinando com Cristo, nós vamos estarmos em matéria, em físico. Quando a Bíblia fala, olha, os mortos vão ressuscitar. Como? Eu não sei. Esse é um mistério que a gente vai entender no dia. Ou seja, a terra, em outra passagem, eu não me recordo qual, terá que dar os seus pulos para que o corpo novamente se regenere, mas um corpo glorificado agora, não um corpo corruptível, como Paulo escreve em Coríntios 15. Ele fala bem assim, olha, quando o arrebatamento acontecer, os que morreram em Cristo, eles não vão precederem os que estão vivos, eles vão ressuscitar, vai ser um evento simultâneo, né? Os que ficarem vivos vai ser transformado, ou seja, tanto vivos quanto aqueles que morreram vão reinar com Cristo durante esse período de 1000 anos, que é literal. A partir daí, a morte, né? Existem pessoas no mundo que nunca vão conhecer a morte, que a partir do arrebatamento vai ter seu corpo transformado e nunca vão conhecer a morte, né? Alguns que conhecerão a morte se ressuscitarão na primeira ressurreição e não mais morrerão novamente, esses reinarão eternamente. Agora, nós vamos entrarmos mais para frente no quesito da segunda ressurreição, que daí é punk. Os caras vão... Porque as pessoas falam que aqueles que foram julgados e foram condenados, esses vão ser extinguidos, vão ser extintos, né, de uma forma corpórea, de uma forma espiritual. Na verdade, não é bem assim, né?
Eles serão ressuscitados, terão que comparecer diante do trono branco para serem julgados, e ali eles sofrerão eternamente. Em espírito, não, porque eles serão ressuscitados e sofrerão na carne. Então, essa questão de sofrimento é muito hard demais. Entenderam essas duas visões? E essa aqui, né? Beleza, essa aqui fazia parte da aula passada que eu não consegui concluir, que foi bem... E o que a gente ia falar hoje ia ser sobre... Só que eu tinha anotado aqui para não esquecer de falar. Sobre a grande tribulação. Eu sei que às vezes algumas informações no decorrer do dia a dia vai ficar vago para vocês, mas estudando tudo vai começar a fazer sentido. Por isso que eu falei para vocês terem um caderno especificamente para isso. Vamos lá. A grande tribulação. Nós já estamos na grande tribulação? Será que a grande tribulação já começou? O que vocês acham? Vocês que já estudaram. Começou? Não, vou retificar minha resposta. Pensando que eu imagino que a igreja vai passar, acredito que não. Não. Eu acho que já começou. Já começou? Começou. Tá muita coisa. Joyce, tá. A grande tribulação já começou. Nós estamos vivendo na grande tribulação? Não. A grande tribulação já começou, mas nós não estamos vivendo na grande tribulação. Tá? Como que a gente vai entender isso? Para a gente estudar Apocalipse, a gente precisa contextualizar com o livro de Daniel, para a gente entender esse conceito. Daniel, ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, hoje nós temos o Apocalipse aqui que João escreveu como, para os judeus era o livro de Daniel. Agora, para aprender um pouco sobre a grande tribulação em questão, a gente precisa também se atentar para aquilo que Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 24, que ele fala ali, dá os seus ensinamentos escatológicos. Tem um versículo que ele vai falar bem assim, não me recordo qual, acho que é o 21. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, ele fala sobre a grande tribulação, é um sermão que Jesus está falando, e o interessante desse sermão é que Jesus, ele usa o texto de Daniel. No sermão que Jesus estava falando, ele faz uma aplicação naquilo que Daniel escreveu. Você vê, quem é Daniel para o próprio Jesus usar as profecias de Daniel para trazer um ensinamento. Né? Mateus 24, 15, quem pode ler aí? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia... Tá, acho que é só o 15, né? Ele fala bem assim, ele cita Daniel ali, quem lê, entenda. O que ele estava falando? Vocês conhecem a história, eu não preciso entrar em detalhes. Ele fala bem assim acerca do sacrilégio terrível no qual falou Daniel. Daniel, ele traz um ensinamento específico sobre a grande tribulação. Jesus, ele faz uma menção naquilo que Daniel falou, vocês sabem do que eu estou falando. Né? Ele arremete o livro de Daniel ali na grande tribulação. Agora, quem que era Daniel para que Jesus pudesse usar as profecias de Daniel no seu contexto, né, de sermão ali escatológico? Primeiro, Daniel, ele era um homem que orava. Daniel, ele, além da oração, a gente sabe que ele era um homem que tinha muita visão, que ele tinha muita clareza sobre aquilo que Deus falava com ele, né? Mas ele não era somente um homem de oração, não era somente um homem que tinha visão, mas era um cara que lia a Bíblia, era um cara que lia as Escrituras. Daniel era um cara que estudava muito os livros, né? Tem teólogos que até acreditam que talvez Daniel pudesse ter uma biblioteca, dado a tanto conhecimento que ele buscava, porque qualquer coisa ele ia buscar nas Escrituras. Então, um cara que estudava as Escrituras, um cara que orava, um cara que se comunicava com Deus, um cara que tinha graça e conhecimento. Né? E aí você vê, a gente vai dar uma pincelada em Daniel capítulo 9, se você quiser deixar até um marca-texto nessa página aí é bom, né? Deixa aberto já Daniel capítulo 9 para facilitar um pouco, né, alguns pontos ali que Daniel ele fala. No versículo 2 de Daniel capítulo 9,
Quem quiser achar aí. Isso, 9:2, melhor. Pode ler. Lê bem devagar. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada pelo profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém irá durar 70 anos. Então você vê que ele estava estudando o livro de Jeremias. Ele estava estudando as profecias, ele estava estudando as Escrituras, né? E é interessante aqui que Daniel, ele faz essa menção aqui nesse texto, dentro de uma visão histórica. Né? Você vê ele falando aqui praticamente da história, um texto descrito de forma histórica, o que atesta a veracidade dos acontecimentos daqueles tempos. Então ele estudando esse livro da profecia de Jeremias, ele fala, cara, os 70 anos da Babilônia de cativeiro está terminando. Então já está acabando. Quando ele entende isso, e aí o que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. Ele vai orar e buscar o Senhor para que ele pudesse compreender mais a respeito daquilo que estava acontecendo. Eu vejo nos dias de hoje, né, as pessoas elas querem muitos dons espirituais. As pessoas elas querem profetizar, elas querem ter visões e tal, mas não quer ler a Bíblia. Né, você vê um exemplo de Daniel. O cara lia a Bíblia, o cara tinha visão, o cara profetizava e o cara, né, orava, tinha um relacionamento com Deus. Então ele entende que as profecias nesse texto, acerca dos 70 anos da Babilônia, estava chegando ao final, estava a se cumprir, né? Dentre essas profecias, ele recebe uma profecia do anjo, que diz respeito ali a um período de grande tribulação que Israel passaria. Né? Se você ler o texto, você vai ver o que eu estou falando de uma forma bem resumida aqui para vocês. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é um período de 7 anos, já pulando para vocês, né? 7 anos de um período de 490 anos. Isso que eu Então, a grande tribulação é um período de 7 anos, dentro de um período de 490 anos, que está descrito nesse texto que eu acabei de citar ali. Então, para entender isso, a gente precisa entender as profecias que Daniel fala acerca das 70 semanas. Né? Agora, algo que chama atenção é que Daniel, ele não foi o primeiro profeta que falou sobre a grande tribulação. Né? Muitos conhecem Daniel como profeta da grande tribulação, mas Moisés, ele já tinha profetizado sobre uma tribulação que viria sobre a nação. E é um texto que eu muito cito na igreja, né? Às vezes dentro de alguns contextos, e tanto em Levítico quanto em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, do 15 ao 68, ele vai falar ali sobre a maldição que cairia sobre a nação de Israel se eles não obedecessem e guardassem os mandamentos do Senhor. Se eles não seguissem, em Levítico capítulo 24, versículo 14 ao 39, também Moisés ele fala sobre essa desolação que o povo passaria se não seguisse os caminhos do Senhor, se não guardasse ali os caminhos que o Senhor tinha dado a eles. Então, Moisés ele já começa falando, né, sobre a questão da tribulação que viria a acontecer sobre a nação de Israel. E ele até orienta, olha, escolha a vida, escolha a bênção, e o povo não acata. Por que Moisés ele fala sobre isso, já no início, e ele é remetido como o primeiro profeta que faz menção de tribulação sobre Israel? Porque Daniel ele faz menção de Moisés a respeito dessa passagem. Né? Você vai ver ali, quando Daniel, acho que Daniel, onde eu marquei aqui? Decreto de oração. Daniel, ele faz uma oração, menção desse decreto na oração que ele está fazendo. O interessante é que quando Daniel ora, a estrutura de oração de Daniel, cara, Daniel, nós conhecemos a vida dele que foi uma vida irrepreensível, um cara que tinha uma extrema comunhão com Deus, um cara que quase que não tinha pecado, podemos dizer assim, mas tinha, porque era humano, né? Mas, quando ele ora a Deus, nessa oração, ele reconhece o pecado da nação de Israel e ele se inclui como um pecador dentro da nação. Ele fala, nós pecamos, nós estamos errados, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E aí que ele cita Moisés, ali no versículo 11
Daniel 9, versículo 11 ao 14. Quem tiver aberto aí com Daniel 9, 11, pode ler para nós aí. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a tua lei. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua vontade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Na oração, ele reconhece que o que eles estavam vivendo era algo que Deus já tinha falado por intermédio de Moisés. E aí o que acontece? Nessa oração, quando ele percebe que os 70 anos estavam acabando, ele faz essa oração, orando a Deus, né? Imediatamente, quando ele fala com Deus a respeito disso, vem um anjo e fala com ele bem assim. Aí você vai ver no versículo, a partir do versículo 24 ao 27. O anjo ele vem com a resposta para Daniel, sobre a oração que ele estava fazendo. O anjo se apresenta e fala bem assim: olha, Daniel, 70 semanas estão decretados para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar fim ao pecado. Ou seja, eles estavam vivendo um período de castigo que Moisés havia profetizado. E aí chega o anjo e fala para Daniel: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua cidade. De tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de qual povo? Israel. A fim de acabar com a transgressão e dar fim ao pecado de vez, expiar as iniquidades, trazer justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Essa profecia é para Israel. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir do decreto que manda restaurar, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, haverá 70 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos de aflições. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança e durará uma semana. E no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à sua oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, que Jesus faz menção lá em capítulo 24 de Mateus, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. É um texto complexo, né? Às vezes assim. O que ele fala aqui? 70 semanas, primeiro, aqui dentro desse conceito, não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, quando fala uma semana, está falando um período de 7 anos. Quando fala 70 semanas, está falando num período de 470 anos. Porque, às vezes, dentro desses conceitos aqui, a gente fica pensando, mas como que os estudiosos chegaram nessa questão? Porque dentro desse conceito de semanas, né, aqui dita não somente em Daniel, mas em outras passagens, era um conceito normal, né, entendível, compreensível para os judeus, quando ele se referia a certos assuntos. Né? Quem está com a Bíblia aí, Levíticos capítulo 25, versículo 8, a NVI, ela não traz com tanta clareza essa questão.
Mas todas as outras, elas vão trazer de uma forma bem clara. Inclusive a linguagem de hoje, que ela facilita muito a compreensão. Levíticos capítulo 25, no versículo 8, vai dizer bem assim. Não tem nada a ver, eu só vou dar fundamento para você dentro desse conceito de que uma semana tem 7 anos. Ele fala bem assim, contarás 7 semanas de anos. Aí ele dá, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos tecerão 49 anos. Aqui é um outro assunto que Deus está falando, que Moisés está falando ao povo, trazendo um conceito ali de semanas em anos, ou seja, não está falando de dias. Então, quando Deus falava dentro de profecias e revelação e se referia a semanas, ele está se referindo a semanas de anos. Em outra passagem, em Números, capítulo 14, versículo 34, né, ali, Moisés ele vai escrever, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias. E aí ele fala bem assim, cada dia representando um ano. Cada dia representa um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e terei experiência do meu desagrado. Então ele refere na outra passagem que eu mencionei, a semana, uma semana em relação a 7 anos, dando a compreensão de que um dia é um ano, no primeiro texto. Nesse segundo texto que ele fala em relação ao período no deserto, ele fala bem assim, olha, que cada dia vai ser um ano agora, então, portanto, vocês vão se referir a um período de 40 anos. Você entendeu? O que acontece? A perspectiva da visão que você falou um dia por 1000 anos, quando você vê a festa em que estava tendo quando Jacó ele casa com Lia, você sabe que o Labão ele fez uma trapaça com Jacó, né? O Jacó trabalhou 7 anos, né? E aí chegou no final de 7 anos, Jacó vai e dá Lia. Labão vai e dá Lia para Jacó. Jacó, né, fica ali, e ele chega diante de Labão e fala, pô, o que você fez? Daí Labão, né, meio sarcástico, fala bem assim, conclua esta semana, né, que ele está se referindo a quanto tempo? 7 anos. Conclua essa semana, até que termine as festas, que eu te darei Raquel como esposa. Então você vê dentro desse conceito que quando fala uma semana, está se referindo a um período de 7 anos, dentro do contexto. Então, para o israelita, para Israel, esse conceito de anos em relação a semanas é comum. Aí, a palavra semana que encontramos aqui em Daniel, não são 7 dias então. Cada vez que Daniel se refere à semana, está se referindo a 7 anos. Quando fala 70 semanas, está falando 490 anos. É estranho para nós, mas para o hebreu ele era comum esse termo. 490 anos são 70 semanas que é dividido nesse texto que eu li, inclusive marca e leia com o texto, com atenção, do versículo 24 ao versículo 27, é dividido em 3 partes. A primeira parte é a contagem de 7 semanas, que equivale a 49 anos. A segunda parte é a contagem de 62 semanas, que equivale a 434 anos. E a terceira parte é de uma semana, que equivale 7 anos. O anjo ele dá a descrição para Daniel do que vai acontecer a partir daquele período até o nascimento de Jesus. E depois do nascimento de Jesus, ele fala, o ungido vai ser morto, ele fala nesse texto. Aí depois do ungido ser morto e ressuscitado, ele fala que haverá ainda mais uma semana, de 7 anos. Então, ou seja, a primeira semana, eu falei que está dividido em 3 partes. Então ele começa ali com a contagem no período de anos antes de Cristo, no ano 445 antes de Cristo. Vocês já marcaram aqui? Já tiraram já? 445 anos antes de Cristo. O que acontece aqui? O decreto para Neemias. Observe que no texto ele fala bem assim. Saiba e entenda, versículo 25 do capítulo 9, que a partir do decreto de promulgação, ou a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, a partir daquele momento começa a contagem. Até que o ungido, o líder,
venha, está falando de quem? Do ungido. Jesus. Então, a partir desse momento aqui, até o período, cadê o texto? Em que o ungido venha, até o ungido, que o líder venha, haverá 7 semanas. Haverá, até Jesus, em primeiro ele fala 7 semanas, depois ele fala, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ó, quanto que dá aqui? Isso. O total do texto que o anjo está falando para Daniel, fala, olha, a partir desse tempo, até o momento em que Jesus nasce, vai passar 69 semanas. Só que o que ele fala? Ele fala, haverá 7 semanas e mais 62. Ele faz a primeira parte e um segundo momento. Haverá 2 momentos entre essas 69 semanas, que vai ser a primeira e a segunda. O que vai acontecer nessa primeira semana? A restauração de Israel, por completo. Porque aqui é um período de... Não sei se vocês fizeram as contas. 49 anos foi o período que levou para a restauração de Israel acontecer na Bíblia. Que você vê ali, a primeira parte, são 7 semanas, é um período em que levou para completar a restauração da cidade de Jerusalém. Ou seja, não somente levou, que poderia ser talvez até a reconstrução do templo, em que muitos falam que levou 49 anos, que não levou 52 dias. Isso 52 dias literal, mas a partir do momento em que foi ali dado a ordem para que fossem reconstruídos os muros até a restauração de Israel, a administração, foi restabelecido novamente o sacerdócio, a vida comunitária de Jerusalém, ou seja, Jerusalém foi restituído, ali levou um período de 49 anos, é a profecia que hoje estava falando, vai levar 7 semanas até que tudo seja restaurado em Jerusalém, muro, templo, sacerdócio, a sociedade, ali podemos dizermos assim, a vida comunitária, a administração da cidade, vai levar um período de 7 semanas. E ele continua dizendo no texto, que nesse período será reconstruído os muros, mas serão em tempos difíceis de aflição. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Ele fala primeiro de um período de 7 semanas, aí ele vai falar de um período de 62 semanas. O que acontece aqui? Jesus morre. Dentro desse período. Então Daniel, ele estava falando. Jesus, ele morre, ali dentro desse conceito. E é justamente a segunda parte das 62 semanas, que o anjo fala, que quando se cumprisse a primeira semana, na verdade ele fala, quando se cumprisse as 62 semanas, porque ele dividiu. A primeira semana vai acontecer a restauração de Israel. A segunda semana, quando se cumprir essas 62 semanas, o ungido seria morto. Então, até ali, para entender todo esse conceito. Agora, nós temos faltando a última semana, que Daniel não descreve, porque ele fala que são 70 semanas. Aqui nós temos 69 ainda. As 70 semanas, a última semana, não foi contado, porque a tribulação, ela vem para quem? Nós estávamos falando quando Deus, ele fala por intermédio de Daniel, sobre uma tribulação para um povo e a sua santa cidade. Vinha para quem? Israel, para os judeus. Então, essa última semana ainda ela não foi contada, porque a tribulação vem para os judeus. No versículo 24 vai falar assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Quem é o povo? Israel. Quando fala sua santa cidade, qual é a santa cidade para o povo de Deus, para Israel? Jerusalém. 70 semanas estão decretadas para aquele povo, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas e trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia no lugar santíssimo. Aqui está falando dos judeus e do seu povo. A partir desse texto a gente entende que a tribulação é para quem? Para Israel. A tribulação está decretada para Israel. Por que essa tribulação precisa vir para eles? Porque eles cometeram esses sacrilégios. Exatamente. E ele descreve ali no versículo, para acabar com o quê? Para acabar com a transgressão desse povo,
para dar fim ao pecado, está no versículo isso aí, para expiar as culpas e trazer justiça eterna, e para cumprir a visão e a profecia. Então, no caso, eles já estão vivendo essa última semana. Então, nós não chegamos nessa parte ainda. Né? Vamos entendermos até essa semana. Por que eles têm que viver essa tribulação? Então aqui é para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas e trazer justiça eterna, e para cumprir a visão. Quando Jesus se manifesta, Jesus ele nasce, Jesus ele cumpre a visão, ele cumpre a profecia. Ali é o cumprimento da Jesus. Então, só que o que acontece? Eles não aceitaram Jesus. Eles não receberam Jesus. Daniel falou, cara, vai vir e vai acontecer. Se vocês aceitarem, mano, o negócio vai ser redondinho. Só que Jesus ele veio, não aceitaram. E aí nós aceitamos, e ali se tornou um parênteses na história. Porque não foi uma mudança de plano, mas simplesmente porque o povo foi tão vacinado contra a idolatria, nesse período, ficaram tão assim. Às vezes a gente culpa os fariseus por não aceitar, os judeus por não aceitar, mas período de 70 anos, por esse período de 469 semanas, né, 434 anos, eles sofreram muito, a ponto de não dar ouvido mais para qualquer profeta que viesse falando que era o Cristo. Então, quando de fato veio o Cristo, eles não receberam o Cristo também. Falou, não, esse Jesus não vai vir dessa forma. E eles não recebem Cristo ali. Aí você vai ver que no ano 70 depois de Cristo, aconteceu um fato histórico, que é a destruição de Jerusalém. O general Tito se levanta e destrói completamente a cidade, mata muitos judeus, acaba com o templo, fica só o muro das lamentações, ou seja, dissipa. Acho que a gente vai ter que sair daqui, gente, a gente vai dar para terminar a aula. Tá, deixa eu só concluir esse pedaço, então a gente já encerra então. Aí o que acontece? O general Tito, ele destrói Jerusalém e destrói a cidade, mata muito povo, e os judeus que sobraram, eles se dispersaram. Ou seja, acabou a nação de Israel. Se acabou a nação de Israel, se a cidade não existe mais, o que aconteceu? O período de contagem da tribulação que era para o povo de Israel, pausou. Porque era para ele. Então ali acabou, porque sem Israel não tem tribulação, porque a tribulação, segundo Daniel, é para quem? Então não tem tribulação, porque Israel não tem. Então, se não tem Israel, quem que vai ser tribulado? A igreja? Não tem profecia dizendo que a tribulação é para a igreja. Ali encerrou as 69 semanas, ficando no vácuo esse período da última semana, ou seja, os últimos 7 anos ficou no vácuo. Não aconteceu ainda porque foi pausado. Ao mesmo tempo que cessou a tribulação, né, para Israel, um mistério foi revelado em Atos. Cessou a tribulação, mas o mistério que Paulo fala aos Efésios, desde a criação do mundo, foi revelado justamente em Atos. E a partir do momento que Israel deixou de existir, né, Deus então ele olha ali se volta para a igreja. O foco do Novo Testamento não é para Israel, o foco do Novo Testamento é justamente para a igreja do Senhor. A partir do Novo Testamento até Apocalipse 6, não vou falar tudo, porque até Apocalipse 6 é para a igreja. Tá? De Apocalipse 5 e 7 novamente, volta a ser para Israel novamente. Então é essa divisão. Romanos 11, 25 diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Existe uma teologia que fala que nós somos o Israel substitutos, né? O Israel espiritual de Deus, e que afirma isso. Isso não é verdade. Né? Nós somos e temos muitas bases bíblicas para atestar que nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja. Né? Em parte, nós somos um só povo, em Cristo Jesus, que não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há servo, enfim. Nós somos um só povo. Né? Mas é inegável que existe uma raça, um povo que é Israel, e existe a igreja do Senhor. Tá? Eu achei que eu ia conseguir concluir, cara, a última semana e falar para vocês que eu não cheguei na grande tribulação. Eu falei para vocês a profecia. Mas é bom, agora a gente está uma cidade também, né? Essa da pausa, esse 7. Chegamos no período em que eu dei pausa na grande tribulação. Nossa, tem umas coisas legais aqui para falar, gente. Dá, vocês que sabem, vocês que veem. A gente chega às 8h30 e começa.
Fechou então. Pode ser, gente? Pode. Biblicamente falando para vocês, o que eu falei aqui faz sentido? Faz todo sentido, até porque eu estava vendo aqui que quando Jesus ele chora lá por Jerusalém, ele fala Jerusalém, Que mata os seus profetas. mata os profetas, e logo depois ele vai e já fala, né? Pois eu digo que não ficará Pedra sobre pedra que não seja derrubado. Eu acho que de General Tito, né? Ele mata, persegue os romanos. Nossa, é Né? muito interessante. E aí o que acontece? Eu acho que Jesus chegou num período que, por aqui já, ele fala, ó, acabou a paciência, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí o general Tito vem e destrói tudo. Acabou Israel, acabou a grande tribulação, houve pausa, o mistério foi revelado, a igreja veio. Nós estamos num período da graça, que é o período que está pausado a última semana. Essa semana vai acontecer, vai se iniciar, né? E aí eu não vou falar, aí vocês vão ter que estudar. Vamos orar, gente? Essa época da tribulação que Israel foi bom para a igreja? Então, eu ia falar sobre isso, né? Vai ficar para a próxima aula. Vai ficar para a próxima aula. Para quem que é tribulação? Era para Israel. Então você tem a resposta. Nós somos Israel de Deus? Somos a igreja. E eu tenho muitas bases bíblicas para fundamentar essa tese de que. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus,